A quem nos assiste, esta é mais uma iniciativa da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós temos feito uma série de entrevistas, particularmente com colegas nossos, que têm muito a nos dizer em áreas tanto do próprio conhecimento médico, como também numa área que seja próxima ou de interesse do conhecimento médico. E muitas vezes até áreas que têm a ver com a própria ciência e a cultura. Hoje, particularmente, eu, Flávio França Rangel, a quem coube fazer estas entrevistas por enquanto, estou trazendo para a gente conversar a doutora Arlene Maria Pires, que é da 69ª turma, 69ª. É isso? Pois é. E ela vai nos falar, ela faz clínica médica lá no HC, mas ela vai nos falar sobre obras, pinturas, telas, né, que tenham relações com a medicina, com o nosso trabalho. Doutora, por favor, antes de nos falar sobre a arte, sobre as telas, eu lhe pediria que falasse sobre a doutora Arlene na Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Medicina. Bom, eu entrei em 81, me formei em 86, eu sempre adorei aquela faculdade, fui da atlética, eu fui corredora de 100 metros, eu fazia parte da equipe de atletismo, e depois já fiz a residência, fui preceptora, e aí já fui contratada e fiquei. E, paralelamente, eu tive outro vínculo, que eu fui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu fui médica lá. Sim. Eu sou militar. Sim. Cuidado. Eu sou major médica, agora eu já estou aposentada, mas eu tive essa carreira, que foi uma carreira muito interessante. É muito interessante a gente ver, a gente ter uma vida muito civil, né? E quando a gente vai para um lado militar, é interessante, são pacientes diferentes, sim. Enfim. Eu gostei desse lado, eu gostei de tecido, eu gostei de atender aqueles homens que, na realidade, enfrentam uma luta todo dia. Então, né? do outro lado da nossa área eram civil. Pacientes que saíam de manhã e não sabiam se iam voltar à noite. E eles inventam... Na realidade, a Polícia Militar do Estado de São Paulo enfrenta uma guerra diária. Sim, se a gente for olhar. Né? Então, reconhecidamente. Ali eu vi histórias realmente muito marcantes na minha vida. E depois que eu aposentei, eu não quis ocupar o meu tempo todo com medicina. Eu até tive oportunidade para ir para o CRM, para aqui. Eu tive umas portas abertas, mas eu quis ter tempo livre e eu quis começar a estudar coisas que eu sempre gostei, mas não tinha tempo de estudar. Coisa que eu acho que é a maioria dos médicos, né? Gosta de alguma coisa, mas não tem tempo de estudar. E aí eu também passei por um período difícil da minha vida e eu resolvi estudar mais arte. Eu sempre gostei de museu de pintura, eu sempre gostei de apreciar a pintura, não passando os olhos, assim, mas parar e olhar e ver o que o autor tentava me passar. E eu acho que isso é muito perdido. Na maioria das pessoas, elas vão em museus e passam. Você vai no Louvre e todo mundo quer fazer uma selfie na Mona Lisa e ninguém vê, por exemplo, um Teodoro Géricault, que eu vou falar. Entendo. É que também a gente não é educado para isso, Exatamente. Eu sempre falo que você vai na Europa, em qualquer museu, você vai ver uma escolinha ali, umas crianças sentadas e o professor explicando. Infelizmente, aqui não. A gente não tem essa cultura. E aí eu comecei a estudar arte, eu fui fazer alguns cursos no Mackenzie, que tinha lá de História da Arte. Eu comecei também... Você começa a conhecer pessoas no ramo, né? E aí tem dica aqui, dica ali. Fiz alguns no Museu de Arte Sacra. E até hoje, no Museu de Arte Sacra, eu dou palestra, inclusive lá agora. Sim. Porque eu comecei a conhecer o pessoal, eu fiz uma palestra para arrecadar alimentos, porque as carmelitas lá, elas fazem marmitas e tudo mais. E aí gostaram da minha palestra e me incorporaram lá. Eu já fiz, o ano passado, eu fiz 4 palestras, esse ano já tenho uma marcada. E eu, paralelamente, eu comecei a ver obras que o autor colocava sinais de doença. Aí, o que eu fiz? Porque no meu curso, eu dou aula principalmente para o 4º ano da faculdade. Eu sou muito a favor do aprendizado por imagens. Eu acho que a nossa memória de imagens é muito boa, do que ficar pondo uma doença. Claro, põe a doença, falar da doença, mas eu acho que tem que reconhecer padrões. E aí eu comecei a pôr coisas de quadros. Então, tinha lá uma estátua do Imperador Adriano com uma preguinha de Frank, que
denota um aumento de risco cardiovascular. Aí o outro com rinofima. O outro, um quadro do Rembrandt, onde a mulher está com a mama exposta e a gente nitidamente vê uma retração mamária, mostrando ali que pode ter sido mesmo um câncer de mama. E eu comecei a procurar. E eu comecei a colocar isso para os alunos. E eles começaram a gostar. Só que, paralelamente, eles começaram a querer saber mais dos quadros, não só de sinais médicos. E aí eu falei, bom, vamos começar a montar aulinhas interpretando quadros. E aí nós começamos. Foi antes da pandemia, aí eu marcava um quadro e aí eu dissecava o quadro com os alunos. Só que aí veio a pandemia, a coisa esfriou, aí voltou, mas voltou muito devagar. Na realidade, quando eu dou minhas palestras lá na faculdade, normalmente a plateia acaba sendo de pessoas mais velhas do que de alunos mesmo, né? Na realidade, as meninas da Mimeses, que elas organizam lá coisas de arte, elas organizam, mas aí, como porque eu também elas divulgo... já têm um enfoque na coisa, né? Mas aí, quando eu divulgo, acaba indo muita gente velha para ver a minha... Eu acho ainda, eu não sei, né, se eu vou falar uma coisa, mas como falta essa nossa cultura desde base, os nossos olhos não são muito treinados para apreciar a arte. Entendo. Pode ser não, que sim, tudo é aprendizado, tudo. Eu vou te dar um testemunho como oftalmologista. Eu jogo videogame, corro de carrinho lá na tela com o meu neto. Ele sabe o segundo colocado onde está, quanto que tem de combustível. Eu não vejo nada daquilo, eu tenho que parar e olhar. O software dele é diferente do meu, foi treinado diferente do meu. Sim, então, se a gente treinar o pessoal para ver isso aqui, possivelmente verá também. E uma coisa que eu noto, eu que estou lá com os residentes, com os alunos, eu percebo isso nitidamente. Quando eles estão atendendo no ambulatório, o computador está aqui, o doente está aqui, eles estão aqui, ó. Isso é péssimo. Sim. E eu falo, vocês têm que olhar. E eu acho que olhar a arte te treina a olhar tudo. E eu acho que também te humaniza mais. Então, eu tento fazer isso. E é muito da observação, né? Quer dizer, Sim. quem lê a primeira página de Sherlock Holmes começa por aí, né? Sim. Onde ele recebe e diz, de tal lugar. Você começar a olhar detalhes. Faz tal coisa, trabalha com isso, já te aconteceu isso e aconteceu aquilo, né? E uma coisa que me dá muita gratificação é quando teve um aluno que foi para Portugal, ele estava no museu, ele fotografou a obra e ele me mandou. Ele falou, professora, olha que coisa maravilhosa. E eu lembrei da senhora porque eu observei com mais calma. Percebi tal coisa. E isso, para mim, é sensacional, porque é exatamente o que eu quero deles. Eu quero que eles tenham esse olhar para a arte, porque a arte... Bom, para mim, eu falo que foi uma terapia, eu torno a dizer, foi um momento difícil, e eu vi que a arte me ajudou. Eu falo que foi meio que um remédio da alma. E assim, é uma coisa tão maravilhosa que você desfruta... Enfim, eu acho que a gente não pode perder o que todos esses gênios deixaram para nós, sabe? O que Michelangelo deixou, Da Vinci deixou, Caravaggio. Como que a gente não usufrui do que eles deixaram para gente, que é sabe? muito mais do que aquilo que parece ser uma simples representação do momento. Exatamente, ou de uma coisa, né? É muito mais. E atrás de cada tela tem a história de vida... eventualmente do autor, ou de outras coisas, do personagem, por exemplo, como eu vou falar do Mará. Então, eu queria abrir a cabeça deles para isso, para ver que quanta coisa que a gente pode desfrutar e que a gente não desfruta. Você acha que essa matéria demora quanto tempo para ser incorporada no currículo da clínica médica? Não sei. Na verdade, sempre esteve. O professor Decour dizia assim para nós, façam os exames, façam isso. Eu tive pacientes que, a julgar pelos exames, era para eu estar no velório dele. Eu estava jogando tênis com ele. E tive o contrário, né? Então, a clínica é soberana. E a clínica é muito de observação. Exatamente. É espetacularmente eu observação. Eu acho que para qualquer área da medicina, a observação é fundamental. É fundamental. E, enfim, mas eu acho que desfrutar da arte... Tem uma frase do Ferreira Goulart que eu acho fantástica, que ele fala assim, a arte existe porque viver não basta. Essa frase eu acho fantástica, porque é verdade, ela é meio que uma coisa de alma. Então, eu gostaria que os alunos tivessem mais, desfrutassem mais disso que
que não tem. Você não precisa ir num museu. Hoje em dia você tem... Você entra na internet e você vê o quadro, e você tem vídeos que explicam o quadro, vídeos Sim. mais curtos, vídeos mais longos, alguns que falam coisas erradas, mas você tem... É fácil hoje estudar. Percebo. Eu estudo sozinha. Eu fiz muito curso. Eu, mas como já sozinha. assisti uma palestra sua, eu vou dizer que é cativante, porque você quer sempre que fale mais, que mostre mais, que veja aquilo. Nossa, mas é mesmo, eu não tinha visto. Então, eu te peço, por favor, mostre para a gente como eu vinculo começar uma... A Morte de Marat, de Jacques Louis David. E vamos falar um pouquinho só da vida dele, para entender o vínculo disso com a medicina. Vamos recordar um pouco, na realidade, a Revolução Francesa. O Marat foi um líder jacobino. E a Revolução Francesa, que todo mundo conhece, 14 de julho de 1789, ela teve 3 fases na sua história. Ela teve a primeira fase, que foi quando eles fizeram a Declaração dos Direitos Humanos e a Assembleia Constituinte, e fizeram uma monarquia constitucional, porque eles já estavam cheios daquela nobreza que gastava demais, e o rei virou... ele ia ter que obedecer uma Constituição. Ele não era mais o rei divino, o dono de tudo. Ele ia ter que seguir uma Constituição. Depois vem a fase da Convenção, onde os jacobinos tomam o poder, e aí é a fase do terror. E, por fim, vem a terceira fase, que é o Diretório, onde os girondinos voltam ao poder e se faz uma nova Constituição e tudo mais. Quando que começa... O Marat, ele era jacobino. E ele estava na fase, então, do terror. Na realidade, o Marat era médico. E ele foi para a Inglaterra, ele fazia uns estudos, não só com medicina, mas com eletricidade e tal. Ele fica na Inglaterra, depois ele volta para a França e ele acaba largando a medicina e ele acaba fundando o jornal dele. E nesse jornal ele é muito ativo politicamente falando. Sim. E ele, no primeiro momento, ele até falava que a França, ok, ter um rei, mas tinha que ser um rei que obedecesse, né, uma Constituição. Mas, depois que o rei, o Luís XVI... Não, desculpa, Luís XVI. Ele tenta fugir, porque o rei tenta fugir, né? O rei viu tudo que estava acontecendo, ele tenta fugir, ele é pego. Quando ele é pego, aí o Marat muda de assunto, ele fala, não. Esse rei, ele tem que morrer. Aí ele muda o discurso. E aí era todo mundo cortando cabeça, né? Todo mundo que seria contra a Revolução, que eles achavam que era contra a Revolução, ia para a guilhotina. E o rei acaba indo. E depois vai a rainha também, mas depois de um tempo. Sim. E o Marat, ele tinha uma doença de pele que até hoje não se sabe exatamente o que é. Segundo ele pegou essa doença quando ele se escondia dos seus inimigos políticos nos esgotos de Paris. Segundo os inimigos políticos dele, ele tinha sífilis. Nos registros dos médicos, do médico dele, fala que era um escrófulo, que seria uma TB cutânea. Mas, enfim, não se sabe. O fato é que o Marat ficava numa banheira, por isso que ele está na banheira. Ele ficava numa banheira que isso aparentemente aliviava a sensação cutânea que ele tinha. Uhum. E ele ficava nessa banheira, que ele meio que adaptou como uma escrivaninha, e ele ficava fazendo as coisas dele lá. E aí, uma girondina, que era a Charlotte Corday, uma das mulheres, na minha opinião, mais corajosas, que nunca ninguém nem sequer fala dela. Ela era uma girondina e tava esse corta-cabeça para tudo quanto é lado, né? E aí, ela era de Caen e ela viu... E lá era meio que um núcleo de girondinos. E aí, quando ela vê colocarem uma guilhotina lá e ela descobriu que o rei tinha sido decapitado, ela falou, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que ela fez? Ela comprou uma faca, ela foi para Paris. Ela bateu na porta do Marat. No primeiro momento, a mulher do Marat não quis deixar ela entrar, mas ela falou que trazia uma lista de inimigos políticos. E o Marat deixa ela entrar e ela vai lá e esfaqueia o Marat na piscina. Na banheira. Na banheira. E ele morre na banheira. E aí... quando ele morre na banheira... Bom, o que vai acontecer com a Charlotte Corday? Ela vai ser condenada, ela vai ser guilhotinada, e ela assume... Ela fala que ia matar, queria matar mesmo. Ela falou, tô matando um homem para salvar milhares, ele era um insano, e o advogado dela, quando sugeriram pro advogado que falasse
na defesa dela, que ela era uma mulher psiquiátrica, vamos dizer assim. Sim. Ele falou, eu não vou falar isso porque eu sei que ela não vai querer. E ela falou, não, eu não queria mesmo que você falasse. Então, ela acaba sendo condenada e guilhotinada. E aí, é claro que esse quadro, ele está romantizado. Deve ter sido uma cena de muito mais sangue e tudo mais, né? Uhum. Mas o que fizeram? Então, aí tem toda uma discussão do que era a pele dele. Não se sabe exatamente o que era essa pele dele. E ele estava lendo um jornal quando ele foi morto. E o jornal ficou sujo de sangue. A irmã dele guardou esse jornal e deu para a Biblioteca de Paris. E esse jornal, recentemente, alguns pesquisadores pegaram e foram estudar a manja do que tinha naquele jornal. Sim. E aí fizeram um PCR, fizeram uns exames, tem até artigo médico disso, que eles queriam saber. Lepra, levantaram várias hipóteses. Sim. E quando eu dou aula disso, a aula é mais comprida, obviamente, eu levanto, porque tem muitos artigos sobre isso, e eu levanto eu vou mostrando as doenças, olha, a sífilis, eu vou dando... É uma oportunidade de dar de ver, sinais né, e sintomas. Uhum. E aí eles fizeram, claro, o jornal foi estudado 200 anos depois. Então, tem toda uma crítica em cima, se é que realmente aquilo que eles acharam tem validade, né? Mas marcador. Eles não acharam nem o Mycobacterium lepra, nem o tuberculose. Eles não acharam para sífilis. E o que eles acharam? Eles acharam uma malacésia furfur, que aí eles até comentam, será que ele tinha uma dermatite seborreica, que junto com a malacésia furfur ali piorava, se era uma dermatite atópica também que piorava com a malacésia. E eles acharam Cutibacterium, que é relacionado eventualmente à acne. E foi o que eles acharam. Mas aí, como que eu puxo o gancho, né? Eu puxo falando um pouquinho de... Eu não sou dermato, obviamente, mas eu ilustro o que foi pensado nesses diferentes artigos. Eu entendo. E aqui, claro, nessa foto do Marat, nessa pintura, o Jacques Louis David, ele quis meio que fazer um mártir da Revolução. Porque a Revolução Francesa, ela perseguiu muito os religiosos. Muitos religiosos foram para a guilhotina. Quem se recusava a abandonar o culto ia ser guilhotinado. Ou ia para fora da França. Então, eles perseguiram, eles pegaram os bens da igreja, eles venderam os bens da igreja, enfim. E ele meio que substituiu o mártir cristão, né, que era Cristo, um mártir da cristandade, por um mártir da Revolução. Tanto é que ele põe o Marat assim, não parece que ele foi executado com uma facada, até porque ele gritou. Então, a máscara mortuária dele mesmo não é essa. Ele não tá assim calmo. E ele coloca, né? Inclusive, esse turbante nele, porque falavam que o Marat, ele sofria de dores de cabeça muito fortes dores de cabeça, e que ele tinha mania de amarrar vinagre na cabeça dele. Então ele põe, mas na realidade, no sentido de ser até uma auréola. E se for olhar, ele está numa posição quase como uma Pietà, ou um Cristo deposto da cruz. E se for olhar, a marca da faca é quase como um estigma que o Cristo teve. Então ele quis substituir colocando um mártir da Revolução. E aí, óbvio que deve ter sido o sangue para tudo quanto foi lado. E aqui pode olhar, o sangue lá, a água tá cor de rosinha. E a carta dele, ele estava com um jornal, na realidade. Ali tem uma carta de uma mulher pedindo ajuda, e ele, naquele caixote, né? Porque também quer mostrar que ele é um homem do povo, que ele quase não tinha móveis, que era só um caixote. Ele tem ali dobrado a resposta, né, mandando dar o dinheiro para ela, que o marido tinha morrido pela Revolução, e ele tem um outro papelzinho que é um assignat, que era o dinheiro usado na Revolução Francesa, que eles substituíram, né? Então, assim, eu faço esse vínculo aí na morte de Marat. A morte de Marat é esse o vínculo que eu faço. Esse quadro foi pintado quando? Foi 1700, ele morreu em 1700. É quase que... Não, eu acho que foi 93. A República...
Porque eles fazem uma república em 92. Aqui é o ano 2 da república, porque quando ele assina, que ele dedica a Marat, ele põe Davi, embaixo, que está cortado, está escrito ano 2, né, da república. E então foi 93. Quer dizer, então ele era realmente um admirador, ele era alguém que realmente queria, vamos dizer assim, dar uma valorização na imagem e na realidade, o Jacques-Louis David, ele vai nadar conforme porque depois vai entrar o Napoleão, aí, e ele vai pintar Napoleão. Ele vai pintar Napoleão. Sempre fui Napoleão, né? Aí vai ser isso, aí virou Napoleão. Mas ele que organizou o funeral do Marat e teve isso de criar um ídolo, né? Teve isso. E aí, uma coisa interessante que alguns médicos comentam é que essa personalidade do Marat de querer matar todo mundo, porque ele era jacobino e ele, Robespierre e Danton foram os bem radicais. E o Marat, ele até, o cara que comenta, ele acha que essa doença de pele dele provavelmente devia dar uma aversão nas pessoas, talvez até cheirar. E talvez isso tenha afetado um pouco a parte emocional dele, deixando ele meio... Ele se interpretou rejeitado, portanto, perdia o compromisso de respeitar os demais, né? Talvez ele fosse meio, né? E aí ele acabava eu não sei se ele já devia ter uma base ali violenta, né? Mas ele foi tem uma contextualização também, quer dizer... Mas o importante é que, nesse momento, você consegue, via esta imagem, falar sobre N patologias, sobre doenças. Isso. Perfeito. E aí, esse é o quadro do Marat. E ele, assim, como uma Pietà, praticamente. Eu adoraria ter tido uma aula dessa. Pois é, isso falar que o coro não é tanto, é uma pena. Foi o que eu falo. A minha filha faz veterinária. Ela falou, ai, mãe, eu não me conformo. Na veterinária ia lotar o anfiteatro. Eu falei, pois é, mas não lota, filha. Quem sabe um dia vai lotar. Muito bom. Então, quer comentar alguma coisa do Marat? Não, olha, eu acabei de aprender um monte de coisa, sem dúvida. Eu imagino realmente, pela posição do ferimento ali, pegou uma subclave ali, deve ter sangrado muito. Dá tempo, né, dele gritar, as pessoas chegam, não deixam ela fugir, apesar que eu nem sei se a intenção da Charlotte Corday era fugir. E uma coisa interessante que não dá para ver aí, mas ele tem a pena na mão e a faca que ela esfaqueou é do mesmo tamanho e tá embaixo no quadro. Tá no quadro. Só que não pegou, mas para mostrar que enquanto ele foi morto covardemente com a faca, ele lutava ainda com a pena na mão. Doando, escrevendo. Enfim, essa é a história do Marat. Muito bom. E aí, podemos falar um outro quadro. Esse quadro, a história dele é muito interessante. Esse eu ainda não apresentei, mas eu estou preparando. E esse eu acho que vai ser discutir até aspectos comportamentais. Isso é interessante até a gente discutir um pouco aqui. Né? Esse quadro é A Balsa da Medusa, de Théodore Géricault, que foi meio que o pioneiro do romantismo. E ele, o que esse quadro mostra? O interessante é toda a história dele. É a balsa do Medusa, ou da Medusa. Na realidade, Medusa era uma grande fragata, usada inclusive na era napoleônica. E aqui, essa época que o Théodore Géricault está desenhando, é a época da restauração francesa. Então, só lembrando, né, teve a Revolução, 10 anos de Revolução. Acabou 1889, 1889. E aí entra a estrela napoleônica, né? Onde ele vai fazer primeiro um consulado e depois ele vai ele vai virar imperador. Só que aí, né? E a época napoleônica foi uma época de muito desenvolvimento na França, onde ele estabilizou a moeda, ele ficou em paz com a igreja, ele restaurou terras para a igreja, então ele parou com aquelas brigas internas, ele meio que acalmou os caras monarquistas, ele fez tratados de paz com todas as potências imperiais, que na realidade as potências europeias queriam acabar com Napoleão, né, porque eles estavam vendo que... Porém, o Napoleão, naquela de brigar muito, ele acabou gastando muito dinheiro em brigas e aí ele acabou tendo a primeira derrota, né, quando ele vai para a Rússia e ele acaba perdendo. O general Inverno, né? Ele perde e aí ele vai para um exílio
E ele fica lá no exílio um tempo, mas depois ele volta para o seu governo de 100 dias. Mas aí ele perde de vez em Waterloo, e aí os ingleses falam, não, agora você vai para o exílio bem mais longe, não vai mais encher a nossa paciência. E aí eles colocam de novo os Bourbons. E aí vem o Luís XVIII, então é a chamada época da Restauração. Então, até a própria bandeira francesa, que era a bandeira que a gente conhece, que tinha sido colocada na República, ela vai de novo ser a bandeira dos Bourbons. Então, é a chamada Restauração Francesa. Então, aqui, nós estamos na Restauração Francesa, e o Luís XVIII, e nessas, a Inglaterra devolve algumas possessões para a França. Possessões na África. Até porque eles queriam que ficasse tudo bem lá, que não viesse... Ficasse tudo bem. Ele queria que ficasse o Bourbon. Dá trabalho de novo, né? E aí, o rei, o Luís XVIII, ele vai mandar uma expedição na fragata Medusa para o Senegal, para tomar posse ali. E a fragata era um navio muito veloz para a época, só que ele dá o posto de capitão para um cara monarquista, só que há mais de 25 anos que o cara não comandava um navio. Mas aquilo de politicagem, né? Sim. Ah, só você me apoiou na monarquia, então ó, vou te dar esse posto de capitão. E o capitão, e aí eles vão, era um comboio na realidade, e aí esse capitão resolve que ele tinha que ir mais veloz, aquela coisa lá, Titanic, e era um capitão totalmente inexperiente, 25 anos fora do mar. Os seus oficiais superiores começaram até a chamar a atenção dele para algumas coisas, mas ele não ouvia, ele não queria nem saber. E quando ele começou a chegar na costa da África, que ele ia para o Senegal, na costa da África tem um lugar, na costa da Mauritânia, que chama o Banco de Argan, que são bancos de areia, que é o terror dos navegantes. E aí, ele achou que ele já tinha passado o banco de areia, e ele entra já, em vez dele ainda descer mais, ele entra, e os oficiais superiores começam a perceber que o mar já está ficando mais acinzentado, não está tão azul, que está começando a aparecer passarinho. Está muito perto da costa. E a água começou a ficar mais quente. E eles quiseram fazer a medição. A prospecção. Tem uma outra palavra, sim, mas sim. Aqui, a medição. Medir o calado ali, medir. E aí, ele não deixa, porque ele fala que vai atrasar, mas aí os oficiais fazem de qualquer jeito, e nessas, eles começam a ver 20, 22, 20, e ele acaba parando num banco de areia, e o Medusa fica lá. E aí, atolou lá, foi aquela deu a batida e tudo mais, e o Medusa levava 400 pessoas. Ele levava o pessoal que ia se instalar da parte administrativa toda, o governador do Senegal e tal, e ele também levava médico, ele levava cientistas, levava e oficiais e soldados, porque eles iam tomar conta daquela terra, né? Sim. Encalhou o navio, aí não tinha barco salva-vida para todo mundo, a lá Titanic, obviamente, só tinha para 250 pessoas, ele estava em 400. E por ter sido uma fragata das guerras napoleônicas, ele tinha muitos canhões. E o capitão se recusa a tirar os canhões e jogar, porque isso teria ajudado o navio a ficar mais leve. Ele se recusa. Aí ele resolve que iam fazer uma balsa, que era para fazer uma balsa com um mastro, com madeira do navio, e tinha um carpinteiro a bordo. E eles resolvem começar a fazer uma balsa de 20 metros por 6. Não é exatamente essa, aqui já tá uma coisa romanceada, depauperada, né? Já tá não, mas... e aí fazem essa balsa, e no fundo ele queria a balsa para pôr as coisas e levar. Mas tem uma grande tempestade, ele fica com medo que o navio vai quebrar mesmo, porque até então todo mundo está no navio. Ele manda retirar todo mundo e vai todo mundo para os barcos, claro, os oficiais superiores, ele, inclusive, a lá Schettino, lembra Schettino? Ele também vai. Na costa da Itália. E aí ele fala assim, não, nós vamos fazer o seguinte, 150 pessoas ficaram ali, vai todo mundo pôr nessa balsa, uma balsa de 20 por 6 metros, vai todo mundo para essa balsa e nós vamos rebocar essa balsa. E assim é feito. Vai todo mundo nessa balsa, só que nessa balsa, inclusive, ela estava afundando, ficava com água até o joelho. E aí ele começa o reboque, vários
Só que aí um barquinho, eles eram um barco a remo, um corta a corda, o outro corta a corda. E abandona. E eles abandonam no meio do Atlântico a balsa, com 150 pessoas, totalmente sem poder de manobra. Porque a balsa não tinha nada. E abandonaram essas pessoas. 150 pessoas que ficaram à deriva. Na primeira noite já tem uma tempestade, 20 já se perdem na primeira noite. E aí o que eles tinham? Eles tinham um barril de vinho, o barril de água já é perdido, e eles tinham uma porção lá de biscoitos, que logo também acaba. E aí, já na primeira noite, tempestade, morre já 20. Na segunda noite, alguns que se embebedam começam a querer destruir tudo, porque falou, nós vamos morrer mesmo. Nisso, os oficiais que estavam armados já matam mais 60. Bom, eu só sei que eles vão... Alguns se matam, se jogam. Eu só sei que no final, depois de 13 dias deriva, eles... E aí tem um médico nesse... Tem um médico que ele vai escrever o relato de tudo que aconteceu. É graças a ele que a gente ficou sabendo a história toda. Porque eles eram para ter morrido, todos. Porque não mandaram resgate. É uma coisa, você fala assim, meu Deus, como abandonam 150 pessoas no meio do Atlântico? E eles estavam já perto da costa. Era só mandar voltar os barcos. Num primeiro momento, até eles acharam que isso ia acontecer. Mas eles perceberam, depois da segunda, terceira noite, que não ia mais. Então teve... E aí... o médico, ele toma meio que uma postura de comando, vamos dizer assim. Eles começam a comer os mortos, aqui tem canibalismo, porque eles não tinham o que comer. Sim. E ele orienta todo mundo a beber as próprias urinas. Então, que era uma maneira... Sim. Melhor do que beber água do mar. Sim, porque senão eles iam ficar hipernatrêmicos. E aí eles acabam sendo resgatados, 15 pessoas apenas, 5 vão morrer em terra, no fim só serão 10 sobreviventes. E o Jericó, quando escuta essa história toda, ele resolve fazer a grande obra. Essa obra tem 7 metros, é uma obra imensa. Tá no Louvre, todo mundo só vê a Mona Lisa no Louvre, eu sempre falo isso, mas sim, essa obra é maravilhosa. Tá lá também, né? E aí, e assim, né? Olha o que é o ser humano. O homem que mais tem vigor ali é um homem negro. É o cara que... Porque ele vai num progressivo, o triângulo vai num progressivo dos mortos, alguns até em pedaços, né? Que a gente pode ver, tem um lá que é uma carcaça só, alguns em pedaços, para aqueles que estão desanimados e já moribundos, até o cara que realmente tem energia e que era um negro. E quando ele fez na exposição de Paris, ele mostrou o quadro, a crítica foi que ele... Como ele idealizou tanto um negro? Isso foi o... Sendo que estava na costa da África, né? Não, esse negro, na realidade, eles estavam levando escravos, né? Porque na época ainda tinha escravidão. Mas sem dúvida ele era o mais adaptado ali. Mais adaptado, provavelmente. E o Jericó, inclusive, era contra a escravidão e tudo mais. E aí ele faz essa pintura maravilhosa. E aí uma coisa que se comenta, qual seria a atitude da gente, né? Numa situação extrema dessa. Porque não se sabe, né? Quem matou quem, né? Porque lá eles comeram, eles precisavam comer. Sim. E aí vai toda na loucura o que você é capaz de fazer, né? Uma coisa que você citou, se me permite, você cita um triângulo onde há uma evolução... dos mortos, na parte de baixo, né? Porque a gente pode ver, esse aqui, o da direita, praticamente o corpo dele tá meio que boiando uma parte na água, certo, né? O da esquerda só tem pode ser aparentemente uma parte metade, do corpo só, né? O outro tá morto nas mãos de alguém que eles acham que é o pai. Que na realidade ele era um militar, porque ele tem, quando eu dou essa aula eu amplio, e dá para ver no tórax dele, dá para ver uma medalha de honra ao mérito. Sim. Então, um militar totalmente desiludido. E tem lá no canto direito também, tem uns uniformes de militares jogados, mostrando... E na realidade, qual foi a grande crítica, né? E o Jericó quis criticar o que fez isso? A incompetência do capitão. A soberba do capitão. Né? Que o cara foi puramente colocado ali por ser monarquista. Então, no fundo, ele também queria uma crítica política. Criticar isso, fala, né? Tá vendo o cara que colocou? Ele queria uma crítica política também. E uma outra coisa que eu acho interessante também comentar das coisas humanas, o capitão, ele foi muito arrogante o tempo todo. Ele não escutou
menores. Isso é uma coisa que eu acho que aquela soberba Sim. que médico às vezes tem. Uhum. E eu acho interessante a gente comentar isso, que às vezes uma pessoa, até que não seja superior hierarquicamente, ela pode te dar um toque. Não é? Sem dúvida. E às vezes a gente tem isso. Às vezes médico se acha muito no Olimpo. Isso, eu acho que hoje até um pouco menos, talvez, mas ainda tem isso. Perfeito. Arlene, eu queria te pedir uma coisa que você fez na primeira e agora você possivelmente tem mais alguma tela onde eu quero que você coloque o seu uso dela para ensinar teus alunos. Bom, uma outra tela que eu gosto de mostrar a doença é a tela de Diego Velázquez, que é do Barroco espanhol, onde ele pinta a Infanta Margarita e com as suas meninas, né? Na realidade, a tela chama As Meninas. E nessa, eu gosto de mostrar na nossa direita naquela época eles tinham anões, né, para distrair a corte. E nós temos então uma anã que veio da Alemanha, a Maria Bárbara, que é uma acondroplásica, e aquela criança, não é uma criança, e às vezes eu vejo em algumas aulas eles falarem que é um menininho, não. Ele é um menininho, só que ele tem um panhipopituitarismo. Ele é um anão com panhipo. Ele simplesmente não teve hormônio e não cresceu. Mas uma outra coisa interessante dessa tela e que faz com que eu dê uma aula mais comprida, obviamente, não só falando dos anões, é que estão... Pode ir para outra tela, que aí eu amplio. Então, ó, a anã, né, e o anãozinho, e a menina que tem Vocês estão vendo que ela tem um potinho na mão dela, vermelho? Sim, na direita. Isso daí... Nessa época, ele é chamado búcaro. É um vasinho feito do barro que vinha das colônias espanholas e que tinha uma série de ervas, de especiarias que eles misturavam no barro e o pessoal da aristocracia tomava e comia esse barro, porque falava que deixava a pele mais branca. Mas, no fundo, provavelmente devia deixar a pessoa mais anêmica, porque quelava o ferro e deixava mais branco. Porque era bonito ser mais branco. Ou talvez a intenção fosse deixar mais branco, né? Não, era essa a intenção. E aí eu acabo fazendo, né, quando eu dou essa aula, não só eu esmiuço mais o quadro, obviamente, mas eu falo do hábito de geofagia, que pode ser um sintoma da carência de ferro, como também pode ser uma coisa que leve à carência de ferro, porque lá o ferro. Então, eu acabo abordando a geofagia e a anemia ferropriva, acabo contando. Você vê, eu jamais veria nada disso aí. Nessa época, inclusive, alguns barrocos, eles pintam esses potes vermelhos porque era do barro que vinha da colônia. Muito bem. Aí pode a gente falar a última também, só para rapidíssimo. Essa tela é uma tela que eu acho maravilhosa. Ela é tamanho real, ela tem 7 metros por 2,5. Ela está no Imperial War Museum, em Londres, e ela chama Guessed. Esse daí, o autor, né, o Singer Sargent, né? Ele foi convidado para ir para o front na Primeira Guerra Mundial e lembrar, né, que foi na Primeira Guerra Mundial que as armas químicas, os gases foram usados. E ele vai para o front para pintar, e ele acaba vendo uma fileira de soldados intoxicados pelo gás e ele acaba se sensibilizando com essa cena e ele imortaliza nesse quadro maravilhoso. E aqui eu conto um pouquinho da história do gás mostarda. Na realidade, as armas químicas, elas eram proibidas, mas elas começaram a ser usadas e quem, inclusive, foi um cara que ganhou o Nobel de Química, que acabou... ele era um capitão e ele era, na realidade, um judeu convertido e ele acaba estudando armas químicas e ele desenvolve a arma. Ele acaba sendo um cara que desenvolve a tecnologia para usar como arma. E aí, depois de um ataque muito bem sucedido na Bélgica, onde morrem 5.000, ele, inclusive, é condecorado por conta disso. A mulher dele, que era contra isso, ela, inclusive, no dia da condecoração, ela se mata. E ele, ele foi receber o Nobel e tal, e usou, infelizmente, o conhecimento dele para o mal, né? E aí eu comento nessa aula, as diferentes ações dos gases que foram usados. Sim. Então, tem aquele que é neurotóxico, tem aquele que é irritante de mucosas e acaba sendo asfixiante, enfim.
eu acabo comentando isso, eu faço um resumo dos os gases. Diferentes usos e... Os diferentes usos. E ele, quando lesões, os nazistas... Né? Isso aqui foi a Primeira Guerra, né? Quando os nazistas sobem, como ele era um judeu convertido, ele foi considerado judeu. E aí ele teve que abandonar a Alemanha. Poxa. E os estudos dele acabaram servindo meio de... Foram meio iniciais para o estudo depois do Zyklon B, que foi aquele usado nas câmaras de gás para os judeus, e a família dele, inclusive, morre nas câmaras de gás. Nas câmaras de gás. Isso aqui seria como um documento do evento do uso do gás. Do gás. Pode ver que eles estão todos, Guerra. Principalmente, cegava, né, pela irritação, pode ser que eles estão com vendas, né? Alguns estão vomitando. Enfim, tem vários detalhes nesse quadro que eu vou esmiuçando. Eles estão indo lá para a direita, a gente pode ver que parece uma tenda, né? É uma tenda médica. Uhum. E tem um até levantando a perna demais, mostrando que ele nem sabia onde estava o degrau. Consegue ver isso? Sim. E o interessante, lá atrás tem um jogo de futebol. Lá atrás, não dá para ver. É só quando eu ponho os detalhes e amplio. E mostrando até como a banalização, né? A banalização que o pessoal cego de um lado e o pessoal jogando futebol do outro. Futebol. Isso seria o quê? 1916? Esse ataque foi em 1917. 17. Em Ypres. Eu não sei se é Ypres ou Ypres que fala. O pessoal fala Ypres, eu não sei se é Ypres, mas é na Bélgica, que morreram 5 mil. O que importa é que era gás, né? Era gás. E era guerra. E eles acabaram desenvolvendo tudo, né? Porque também tinha o problema, às vezes jogava o gás, se o vento mudasse, pegava as suas próprias tropas. Mas aí eles começam a desenvolver as máscaras, inclusive para os cachorros. Quando eu dou minha aula, eu mostro toda essa história. E uma coisa interessante é que eles acompanharam depois muitos feridos, viram que eles ficavam leucopênicos, e isso serviu para depois os estudos do gás, da mostarda nitrogenada para ser usada como quimioterápico. Então é toda uma história. Que maravilha, né, doutora Arlene? Muito obrigado mesmo, viu? É empolgante. Aliás, essa entrevista aqui, eu não sei se normalmente a gente usa 30 minutos, eu acho que a gente passou dos 30, passaria muitas vezes, sabe? Mas interessantíssimo e muito bom poder ensinar dessa forma e muito bom poder aprender dessa forma, né? E aprender a observar coisas. Eu não havia observado a posição interessante, né? De quem não sabe o que não está enxergando, mas está caminhando, né? Eu te agradeço muito, eu já te assisti antes, eu te assistiria muitas vezes, sem dúvida, e quero te agradecer, porque a Associação dos Antigos Alunos tem interesse em mostrar exatamente isso. Nós temos colegas que, além de médicos, são multitalentos, né? Então, nós temos vários espectros de conhecimento entre os nossos colegas da faculdade e é isso que a gente quer trazer. E esse eu acredito que realmente é encantador, não só para mim, como para quem nos assiste. Eu quero agradecer a todos os colegas, a todos aqueles que assistiram a essa entrevista, que assistiram às outras. Quero dizer que, como sempre, a gente está aberto para ser corrigido, criticado, para receber sugestões inclusive de entrevistados, né? E pediria, então, que a doutora Arlene, na sua despedida, nos deixasse aqui uma mensagem sobre isso, sobre o quanto a arte ou aquilo que lhe parecer bem tem a ver com a nossa medicina. Tem a ver no sentido de humanizar, porque eu acho que a arte humaniza, e eu acho que eu vou repetir a frase do Ferreira Goulart. Começando por ali, terminando por ali. A arte existe, porque viver não basta. Viver não basta. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, senhores.